Muito bom dia, bom dia, bom dia para você. Bom dia, segundou, segunda-feira. Como é que estão as emoções por aí? Bom dia, uma segunda-feira abençoada para você, uma semana abençoada para você. Olha para segunda-feira com um olhar, um outro olhar. Segunda-feira, sua linda, seja bem-vinda. Você é abençoada em nome de Jesus. É mais uma semana que está se iniciando, que se iniciou ontem, né? A semana ela se inicia no domingo, pelo que eu saiba. Mas mais uma semana que se iniciou e mais uma semana para você viver algo incrível que o Senhor proporcionou para você. Então, todos os dias nós somos abençoadas com mais um dia, abençoados com mais um dia, com mais uma oportunidade, com mais uma chance de fazer a nossa vida acontecer. Eu creio muito que o sacrifício já foi feito e já foi pago na obra da cruz para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte, não é? É a nossa vez de colocar a mão na massa e fazer acontecer. Tem muita gente que ainda está esperando o milagre acontecer na sua vida e eu já tenho uma notícia para você. O milagre já aconteceu. Você tá aí, você tá vivo, tá viva, você tem pernas, tem braços, tem uma mente incrível, uma mente extraordinária para poder pensar, para poder projetar, para poder executar. Então, o milagre já aconteceu. A gente tem, muitas vezes, por crenças, por mentalidade, ficar esperando o milagre acontecer. Ai, se Deus quiser. E essa frase, para mim, depende o contexto dela, muitas vezes é distorcido, não vou falar errado, distorcido. Ah, porque se Deus quiser eu vou pagar minhas contas, porque se Deus quiser eu vou sair dessa situação, porque se Deus... Como se tivesse a oportunidade de Deus não querer. E claro que Deus quer, porque senão ele não tinha mandado o filho dele, o único filho dele, para morrer uma morte de cruz, a pior morte da face da terra, para você estar aqui hoje. Então, ó, o milagre já aconteceu. Deus já fez a parte dele. Nós precisamos agora colocar nossa mão na massa e fazer acontecer. Como eu falei, nós temos perna, nós temos braço, nós temos uma mente incrível. Se você soubesse a potência que a tua mente, que a tua mentalidade tem de poder fazer acontecer, ninguém te parava, ninguém nos parava. A única pessoa que tem capacidade de te parar é você mesma. E nós vamos falar hoje sobre o que pode nos parar. Muitas vezes o que está nos parando não é nem nosso. O que está nos parando é absorver o peso dos outros. É a gente tá carregando um peso que não é nosso. Desde a primeira live eu tenho falado sobre isso. Nós carregamos pesos que não são nossos, a maioria das vezes. E todo esse conteúdo que eu venho trazendo aqui, falando novamente, está dentro da Jornada Alva. A Jornada Alva é um programa que eu criei de 7 dias. Camila, é curso? Não, são aulas gravadas, são 7 aulas gravadas, porém não é um curso, só um curso. Ele é um programa de 7 dias, são 7 aulas que você vai acompanhar. Tem o grupo no WhatsApp, tem meditação guiada, tem material de apoio, enfim, que ali você vai estar, tudo que eu estou trazendo aqui nessas lives, essa é a terceira semana de lives já consecutivas, de segunda a sexta-feira, tá tendo live todo dia, essa é a última semana dessa jornada, desse ciclo, e tudo que eu venho trazendo aqui nas lives está dentro da Jornada Alva, e lá é muito mais profundo, porque aqui eu tenho trazido consciência para você, e lá tem exercícios, tem como você colocar em prática, tem neurociência conectado com fé, conectado com prática, com ação, enfim. É uma consciência muito mais profunda do que aquilo que eu venho trazendo aqui. Então, se você quer participar da Jornada Alva, nós estamos no segundo lote. Gente, é tudo isso e é um preço totalmente acessível, porque eu quero que quanto mais pessoas tiver consciência, tiver acesso a esse tipo de conteúdo, melhor para todo mundo, melhor para a nação, a gente vai construindo um mundo melhor para nós mesmas e para as próximas gerações. Então, quanto mais pessoas tiver consciência, quanto mais pessoas buscar conhecimento e se libertar, caramba, maior é
o que Deus colocou, Jesus colocou nas nossas mãos de que ir, de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Para quê? Para cura e libertação, para libertar o povo. Então, quer participar da Jornada Alva, clica no meu link da bio lá, você vai clicar no link da bio e ver toda a experiência do link, que tá incrível aquela experiência lá. E no final, se fizer sentido para você, entra pra Jornada Alva, que já tá liberado. O segundo lote está só por R$57, gente. É muito, muito, muito acessível, por um conteúdo muito profundo que tá sendo entregue lá. E qual que é o tema da live de hoje? Como parar de absorver o peso dos outros. Caraca, caramba! Olha só, o objetivo da aula de hoje é trazer consciência sobre o excesso de responsabilidade emocional. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos iniciar. Você entra bem numa conversa e sai emocionalmente drenada. Quem nunca? Me diz, quem nunca? Você entra numa roda de conversa, ou nem uma roda de conversa, mas você conversa com uma pessoa e você sai dali exausta, você sai dali carregada, pesada, fala, caramba, como foi pesado estar com essa pessoa. Gente, isso é muito real, tá? Isso é muito real. Às vezes alguém desabafa com você e você carrega aquilo o dia inteiro, ou você traz pra você o problema dos outros, você não consegue dormir. Quantas e quantas pessoas eu já conversei e já estiveram comigo e falaram, Camila, não consegui dormir pensando no que fulano me contou. E o que eu falei, e eu achei que era alguma coisa relacionada com ela. Não era, não tinha nada a ver com ela. Era um problema do fulano que conversou com ela e ela trouxe pra ela e viveu um dia pesado, não conseguiu dormir, não conseguiu descansar pensando e carregando coisas que não eram delas. Gente, e é muito mais profundo do que isso, na verdade, né? Mas eu não consigo trazer nesse curto espaço de tempo uma profundidade muito longa. Mas se você sente que você absorve o peso das pessoas ao seu redor, fica aqui comigo porque nós vamos falar disso hoje. Tem mulheres que elas não sabem ouvir pela metade. Elas se envolvem, elas se preocupam, elas tentam resolver, elas sentem junto com a pessoa que está conversando com elas. Camila, mas é porque eu amo, é porque eu gosto da pessoa, é porque eu não consigo. Mas por quê? O porquê? O quanto que isso sai do saudável e vai pro nível de prejudicar a sua própria vida, a sua própria rotina, os seus próprios pensamentos, sai de uma questão de ajudar para absorver aquilo para você, tá? Então, muitas vezes, parece empatia isso daí, só que acaba virando sobrecarga. Aí você já tem a sobrecarga da sua própria vida e você absorve e você traz por inconsciência, a maioria das vezes por inconsciência, você traz mais peso, mais carga para sua vida do que aquilo que você já carrega. Aí você pensa, e se ela ficar mal? E se eu não ajudar? E se eu não fizer nada? E de repente você tá cansada, ansiosa, pensando no problema que nem é seu. Enquanto isso, o seu próprio emocional fica para depois. Gente, nós tendemos a nos deixar para depois. Isso já é tendência. Por quê? Porque são outros pesos que a gente carregou das pessoas à nossa volta. Que aí vem questão de crenças. Tá? Você, por observar e por absorver o ambiente, principalmente da infância, a infância é a base ao qual a vida adulta ela ainda sustenta. Então, por absorver crenças que foi do ambiente emocional que você viveu, você viu a sua mãe dando conta de tudo e de todos e não cuidando dela mesma muitas vezes. Você viu seu pai focando somente em uma área e você aprendeu isso. Aí a tendência é que nós nos deixamos de lado. Durante tudo que a gente viveu na nossa vida, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu e trouxe um significado para isso, fez a gente acreditar muitas vezes, e é padrão, tá? A maioria das pessoas não acredita nelas mesmas e tem que viver um processo para aprender a acreditar. Não acredita nelas mesmas, não se acha boa o suficiente, ou é perfeccionista demais, acha que tem que estar perfeita, e tudo isso vem da raiz de rejeição.
E aí o que acontece? Nós já temos essa tendência de nos deixar para depois. Porque se você pensa tudo isso sobre você, que eu não sou boa o suficiente, eu não sei se eu dou conta, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, isso quer dizer que para você, você não tem valor. Esse é um ponto, eu tô deixando bem no raso, porque não tem como eu aprofundar. É muito mais profundo do que isso, é só pra gente criar um contexto aqui. Então, nós já temos essa tendência de nos deixar para depois. E aí, quando vem alguém de fora trazer um problema, ou compartilhar um problema, ou apenas desabafar, você já tem essa tendência de se deixar para depois, de cuidar de tudo e de todo mundo, e por último de você. Então, se vem uma pessoa e você não tem ainda essa noção de se priorizar, e se priorizar não é excluir o mundo para cuidar só de você, é você também ter prioridade na sua vida, você já tem essa condição de se deixar para depois, aí vem alguém trazendo um desabafo. E aí, nesse contexto, eu vou trazendo para mim, tá? Pra minha vida. Eu achava que todo mundo tinha valor menos eu. Então, se alguém viesse trazer, eu falei, cara, meu problema não é nada em vista do problema dessa pessoa. Então, eu menosprezava o meu problema, os meus problemas. Eu menosprezava o meu emocional para cuidar de outra pessoa. Para cuidar da outra pessoa. E aí, isso fazia com que eu carregasse um peso que não era meu. Eu já vivia um peso que não era meu. Porque o peso de que acreditar que você não tem valor e que você precisa cuidar de tudo, de todo mundo, já é um peso que você carrega que não é seu. E aí, quando vem uma pessoa querer desabafar, querer compartilhar, tem problema disso? Não tem problema. Nós precisamos ser pessoas para desabafar. Nós precisamos, muitas vezes, acolher uma amiga, um parente, uma irmã, enfim. A gente precisa ter essa conexão. Nós somos criados para ter conexão. Não é bom que o homem esteja só. Porque quando você cai, você precisa ter alguém para te erguer. Nós falamos isso na última live. Só que a questão é, até que ponto você está usando isso como benefício de ajudar, de ofertar o seu tempo, ofertar, sabe, a sua escuta, ou você está absorvendo isso para sua própria vida e empatando você de viver a sua vida por causa do peso que você está carregando dos outros. Porque você acha que você tem que resolver o problema dos outros. Existe uma questão muito forte aqui, porque quando a gente pega o problema dos outros para resolver, nós estamos impedindo a pessoa de avançar. Nós estamos impedindo a pessoa de aprender. Nós estamos impedindo a pessoa de evoluir. E não é sobre ignorar ninguém, não é sobre rejeitar ninguém. Alguém vir desabafar e falar assim, eu não escuto mais. Não, eu não quero carregar o seu peso para a minha vida, vai embora. Não é sobre isso. Nós podemos e devemos sim escutar. Nós podemos e precisamos ser, muitas vezes, um alicerce para alguém. E isso é bom, isso diz que nós somos humanos. Mas o que eu não posso é pegar o peso para mim e querer resolver o mundo para todo mundo e me deixar de lado. Nós precisamos olhar para a pessoa e falar, eu te escuto, eu posso escutar você, você pode vir aqui, você pode chorar comigo, eu posso te escutar, eu posso ser esse bálsamo na sua vida, trazer uma palavra para você, trazer um direcionamento para você, mas eu não posso fazer por você. Você vai vir aqui, você vai desabafar, eu vou trazer essa escutativa, e eu gosto desse tipo de ambiente, de proporcionar esse tipo de ambiente, mas eu não posso resolver por você, porque eu resolver por você e eu fazer por você, eu estou te fazendo estou criando em você uma condição de dependência emocional de que alguém sempre vai resolver. E nós vamos ter que arcar com os nossos próprios problemas. Bom dia, Cássia! Cássia chegou aqui, bom dia! Você quer que eu dê um bom dia pra você? Dê um bom dia pra mim também. Bom dia, Cássia! Pra eu saber quem tá por aqui, dê um bom dia, deixa seu oi aqui pra mim. Bom dia. Então, quase sempre você diz, mas eu sou assim mesmo. É porque eu me importo demais. Mas a pergunta é, até que ponto isso é cuidado? A partir de que ponto vira excesso de responsabilidade? Você carregar aquilo que não é seu, tá? Existe uma diferença entre empatia e absorção. Existe uma diferença bem significativa ali. Empatia é sentir com. A absorção é carregar por. Vocês conseguem entender essa diferença? Empatia é sentir com.
Você vai chegar aqui, você vai desabafar, você vai falar, eu vou te escutar, eu vou entender você, muitas vezes eu vou te entender, muitas vezes eu posso ter até passado por aquilo que você já passou, enfim, eu vou sentir com você. Eu vou ter misericórdia daquilo que você está passando. Mas a partir do momento em que eu absorvo e eu carrego por você, eu tô te impedindo de avançar. Então, uma vez me falaram bem assim, falei, cara, a fulana tá passando dificuldade no casamento dela e tal, eu tô com dó dela. Falei, dó? Eu parei pra pensar, falei, Jesus nunca teve dó de ninguém. E eu falar que não é pra sentir dó, porque sentir dó é muito diferente de você ter misericórdia pela pessoa. Eu falei, cara, eu entendo o que ela tá passando, mas ela tá vivendo isso pra aprender a se posicionar. Ela tá vivendo isso porque ela precisa aprender a se posicionar. Se está acontecendo uma desigualdade de comunicação ali, é porque ela permitiu estar passando por aquilo. Se está acontecendo uma questão de comunicação, enfim, de relacionamento tóxico, que o marido abusa dela emocionalmente falando, é porque ela permitiu isso. Então, acho que a questão não é nem ter dó, é ter misericórdia. Mas a gente só passa por dificuldade para aprender a se posicionar. Eu preciso aprender a me posicionar. Por que ela não sabe dizer não? Aí sim, aí vem dela ter uma consciência que eu preciso procurar ajuda, só que no final das contas é ela que vai ter que se posicionar. Eu não posso ir lá e querer bater de frente com o marido dela, por exemplo, carregar o peso, e você não fala sim com a minha amiga, e você não pode falar sim com ela, e não sei o que lá. Gente, é diferente dos extremos, tá? Se tá acontecendo uma situação de vida ou morte, aí sim, a gente precisa ligar pra polícia e ir lá intervir. É muito diferente, eu tô falando de questões comportamentais, tá? Então, eu não posso pegar isso pra mim e ficar sem dormir porque ela não sabe se posicionar dentro do casamento dela. Enfim, existe uma diferença muito grande entre ter dó e ter misericórdia. Jesus nunca teve dó de ninguém, ele teve misericórdia. Misericórdia. Então, a pessoa chega até ele, você quer ser ajudado? Ele ajudava, ele entregava uma palavra, ele curava, mas a fé da pessoa curava ela. Então, ele ensinava, só que o milagre só acontecia quando a pessoa colocava o que ele ensinava em prática. Sabe? Quando a pessoa tinha fé, porque se você não tiver fé, Deus não tem como agir na sua vida. Se você não tiver fé e acreditar naquilo que ele tem para fazer em você e na sua vida. Enfim, então, empatia é sentir com. Absorção é carregar por. Então, eu não posso carregar as dores das pessoas. Eu posso sentir com elas. Eu posso orientar, eu posso direcionar, mas tudo vai partir do princípio se a pessoa colocar em prática. Eu não posso pegar e colocar em prática por ela. Porque senão eu vou estar mal acostumando, eu vou estar privando ela de crescer, eu vou estar privando ela de evoluir. Porque, gente, eu posso compartilhar meus problemas com vocês, mas no final das contas sou eu que vou ter que resolver. Sou eu que vou ter que colocar a mão na massa e fazer alguma coisa para mudar. Não adianta eu querer ficar esperando alguém fazer por mim. Não adianta eu querer ficar esperando alguém vir aqui, pegar na minha mão como se eu fosse uma criança e ir lá e fazer por mim. No final das contas, sou eu que vou ter que resolver meus problemas. Eu posso desabafar, eu posso conversar, mas eu não posso absorver, eu não posso fazer pela pessoa. Tá? Eu só posso fazer por mim. Eu posso ter empatia, eu posso ter misericórdia, eu posso chorar junto. Mas no final das contas é nós por nós. É nós que temos que ir lá e fazer. Então a jornada alva mesmo, a jornada alva, eu tô trazendo consciência, eu tô trazendo direcionamento, eu tô trazendo exercício, mas no final das contas, só vai dar certo se você colocar em prática. Só vai dar certo se você pegar e aplicar, só vai dar certo se você pegar, entender, ter a consciência, mudar seus comportamentos. Eu não vou conseguir fazer por você. Mas eu tô aqui, eu tô disposta a te ajudar, a te orientar, a te conduzir, enfim, mas no final das contas é você. Agora, por que você acha que você precisa fazer pelos outros? Por que você acha que você precisa resolver pelos outros? Aqui que tá a questão. Então, quando você assume emocionalmente o peso dos outros, você está tentando ser necessária, você está tentando ser importante, você está tentando evitar conflitos, evitar culpa. Porque se você sente que precisa resolver o que não é seu,
geralmente tá conectado a uma raiz de rejeição. Mas e se eu não resolver? Mas e se a fulano? E se a fulana? E se eu não resolver pra ela e acontecer uma coisa pior? A culpa vai ser minha, porque eu podia ter resolvido e não resolvi. Por que você sente que você precisa resolver o que não é seu? Talvez você tenha aprendido a ser boa, que ser boa é ajudar. Aí vem nos seus padrões mentais. Aí vem o seu padrão, muitas vezes negativo. Aí vem questões de crenças. Aí vem questões de mentalidade. Por que você acredita que tem que resolver o que não é seu? Porque muitas vezes lá atrás, o seu ambiente emocional da infância, você viu que esse era o padrão. Porque nós precisamos ser uma pessoa boa. E ser boa significa ajudar. Tá, mas que ponto que é isso, ajudar? Que ser forte era sustentar. Que amar era carregar junto. Então talvez você aprendeu e isso virou um padrão para você. De que ser boa, ser forte e amar era fazer pelos outros. Porque você viu os adultos da sua infância exercendo isso na prática. E você olhou para isso, adequou dentro de você como um padrão e agora você reproduz isso e agora você dá prioridade para tudo e para todos, menos para você mesmo. Você cuida, o problema do outro é sempre muito mais importante que o seu, então você precisa resolver. Por quê? Porque está conectado com raiz de rejeição. Porque se você não resolver, você muitas vezes vai se sentir rejeitada, culpada, desnecessária, com menos valor, menos importante. Nós precisamos sim amar o próximo como a nós mesmos. Tem agora a questão, como a nós mesmos, tá? Mas amar o próximo não significa fazer tudo por ele, resolver por ele, agir por ele. Porque aí você não tá amando. Você está criando uma condição de dependência emocional com você. Certo? Você aprendeu tudo isso, aprendeu que ser boa era ajudar, que ser forte era sustentar, que amar era carregar junto, mas ninguém te ensinou o limite emocional. Não tem limite. E o limite emocional, e sem limite emocional você se perde. E você confunde toda essa situação. Então, você não foi feita para salvar todo mundo. Gente, eu quis salvar todo mundo. Principalmente quando eu entendi todo esse contexto que eu venho trazendo aqui para vocês. Eu queria, sabe, recém-convertido ao cristianismo, você tem o primeiro amor com Jesus e aquilo é tão impactante, aquilo é tão extraordinário que você quer que todo mundo viva isso, porque você ama as pessoas e você quer o melhor para as pessoas. Só que o recém-convertido, por querer isso para as pessoas, porque sabe que isso é bom, que isso é perfeito, que isso é o caminho, porque só existem dois caminhos. E isso é o caminho da verdade e a vida, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você quer que as pessoas vivam isso junto com você, e você acaba se tornando um crente chato, que você quer enfiar a goela abaixo das pessoas a palavra. E aí as pessoas não estão no momento, não estão com o emocional preparado para isso, não estão com a mentalidade aberta para isso, mas você sabe que isso é bom, você sabe, e aí você quer salvar o mundo inteiro. E aí eu passei por esse processo tão dentro do cristianismo e dentro também dessa questão de autoconhecimento. Quando eu entendi o que era autoconhecimento, comecei a viver isso e comecei a entender o que era isso, e eu vi, caramba, as pessoas precisam saber disso. Acendeu um fogo dentro de mim, e é por causa disso que eu tô aqui hoje, que eu queria, então, todo o ambiente em que eu estava, eu queria que as pessoas soubessem, eu queria que as pessoas entendessem, não, porque isso é crença limitante, não, porque isso é um padrão negativo, não, porque você tá vivendo isso por causa disso, disso e disso. Cara, eu virei a crente chata do autoconhecimento. Eu queria enfiar a goela abaixo das pessoas, aquilo que eu via que tava fazendo diferença na minha vida. E aí, quebrando a cara, eu falei, cara, mas eu tô mostrando o caminho, mas a pessoa não queria, ela não pediu, ela não queria saber o caminho. Eu entendi que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então eu abro live, eu abro uma jornada, eu abro uma mentoria, e aí quem quer ser ajudado vai vir. Quem quer ser ajudado vai vir. Se a gente consegue fazer uma comparação com Jesus Cristo, era o que ele fazia. Ele não obrigava ninguém, ele não enfiava a goela abaixo de ninguém, aquilo que estava dentro dele. Ele falava, ele pregava, ele ensinava, só que vinha atrás dele, só seguia ele quem queria. Ele não ficava, não, por favor, não, pelo amor de Deus, não, você tem que aprender, não, você isso, não, vem comigo, pelo amor de Deus. Ele não implorava para ninguém.
Ele entregava o que tinha que entregar. E aí, se as pessoas quisessem, seguia ele. Então, ele ajudava quem queria ser ajudado. E a gente precisa aplicar isso na nossa vida. E nós não fomos feitas para salvar o mundo. É muito a gente querer ser Deus, estar no lugar de Deus para salvar o mundo. Então, muitas pessoas, a Camila vai alcançar. Muitas pessoas aqui, deixa eu ver quem que falou comigo hoje. Bom dia, Ellen. Ellen deu bom dia, eu não dei bom dia para Ellen. Muitas pessoas, a Ellen vai alcançar. Quem deu bom dia para mim aqui é a Cássia. Muitas pessoas, a Cássia vai alcançar. Então, assim, não é sobre salvar todo mundo. Tem pessoas que só eu vou alcançar, tem pessoas que só a Ellen vai alcançar, tem pessoas que só a Cássia vai alcançar. Então, assim, todo mundo tem o propósito de ir pregar o evangelho a toda qualquer criatura, mas não é que nós temos que ir atrás do mundo inteiro. Muitas vezes, aqui, as pessoas que vão chegar até mim vão se conectar com o meu conteúdo e vão estar dispostas a ouvir o que eu tenho para falar, vão estar dispostas a aplicar aquilo que eu tenho para ensinar. Mas vai ter pessoas que vai chegar aqui e não vai se conectar comigo. Não vai se conectar com o meu conteúdo e tá tudo bem. Talvez ela vai se conectar com a Ellen, com o conteúdo da Ellen, com a palavra da Ellen, com o testemunho da Ellen. Ou vai se conectar, não vai se conectar nem comigo nem com a Ellen, vai se conectar com a Cássia. Com o testemunho da Cássia, com o conteúdo da Cássia, enfim. Então, assim, você acreditar que você tem que salvar todo mundo, existe uma raiz aí dentro. E é essa raiz que precisa ser olhada e precisa ser exposta para você entender o porquê que eu acho que eu tenho que salvar todo mundo. Por que eu acho que eu tenho que resolver o problema dos outros? Por que eu acho? E mais uma vez, não é sobre não olhar, não excluir, não sentir com o outro. Mas é sobre você não carregar pesos que não são seus, não resolver problemas que não são seus. Nós passamos por problemas e por dificuldades e isso fortalece a gente. E isso traz uma condição, o problema ele não veio para te destruir, ele veio para te fortalecer. Quando a gente se destrói por causa do problema, nós estamos nos limitando aí para o próximo nível. Que a intenção do problema, a intenção da tempestade no mar é fortalecer o marinheiro. É fortalecer o marinheiro. Um bom marinheiro já se faz com uma tempestade no mar. Então você vai passar pela tempestade a primeira vez, vai ser terrível a tempestade que você vai passar, porque você não vai saber, a teoria é uma coisa, aí a prática é outra. Vai vir a tempestade, você aprendeu com outras pessoas, os outros mentores, o que você tem que fazer na tempestade. Mas na hora que você tá passando, é você e a tempestade. É você e a tempestade, aí você vai pra prática. Aí você vai saber o que tem que fazer. Enfim, aí acabou a tempestade, passou pela tempestade. Você ganhou força naquilo que passou para que quando vir a próxima tempestade, você saber o que tem que fazer. Aí vai ser muito mais rápido a resposta. Porque você vai saber o que tem que fazer. Eu não sei o que faz, o marinheiro faz, né? Mas sei lá, puxar a vela e não sei o que, engatar não sei o que, enfim. Mas trazendo para nossa vida prática, você vai saber, nos próximos problemas que surgir, você vai ter um emocional muito mais preparado para você enfrentar o problema. Do que você teria se você não tivesse passado por problema nenhum. Nós nos fortalecemos e nós passamos de níveis através dos problemas. O problema ele não veio para te destruir, ele veio para te fortalecer. A gente só se destrói no meio do problema se a gente permitir. E eu não tô desmerecendo o problema que acontece com você. E eu sei que muitas vezes é pesado, gente, e muitas vezes eu caí. Aí é a intenção de você ter pessoas perto de você para te erguer. Tô falando isso desde a última live, das 2 últimas lives, se eu não me engano. Isso é muito importante, porque quando você cair, você precisa ter pessoas para te erguer, para te trazer uma palavra, para te trazer um abraço, para te trazer um olho no olho, para falar que você não tá sozinha. Tá? Isso é a importância de você ter um ecossistema, de você ter pessoas, uma rede de apoio à sua volta, porque assim como o que aconteceu com a Ellen semana passada, e eu achei tão sobrenatural, porque no momento em que aconteceu, para quem não sabe, um carro invadiu a sorveteria da Ellen, quebrou as portas dela de vidro, e no momento que isso aconteceu, que a câmera de segurança dela estava gravando tudo, ela estava ouvindo um áudio falando que o dia mal chegará. E aí aconteceu isso, falei, caramba! Então é como se que o Senhor já estivesse preparando ela para viver isso, para viver essa tempestade, para ela não cair. Gente, é muito surreal tudo isso. E já falando nisso, gente, tem uma vaquinha aberta pra gente, lá na Ice Queen. Ellen, põe aqui
o arroba da Ice Queen. Tem uma vaquinha aberta. Tudo que aconteceu já tá lá no Instagram da Ellen. Eu não lembro certinho. Mas tem uma vaquinha aberta para poder a gente ajudar. E é nessas horas que a gente pode fazer uma força-tarefa e poder ajudar. Porque a gente não é sobre, Camila, mas você acabou de falar que eu não posso pegar os problemas também. Isso é muito diferente. É muito diferente. É a gente erguer quem tá caído. É a gente auxiliar. Porque aí, ó, a Ellen, ice_queen.sorvete_expresso. É sobre a gente fortalecer o que tá caído. É nessas horas que nós precisamos ser humanos, porque eu ajudar ela, eu não tô assumindo o problema dela, eu tô ajudando, eu tô amparando, eu tô erguendo ela no momento de dificuldade. E isso sim é ajudar, é se compadecer, é ter misericórdia, porque a Ellen tá lá firme e forte. Ela tá passando por essa situação e tá se fortalecendo com isso eu tenho certeza. E esse é o momento da gente auxiliar, tá bom? Então, é sobre isso. Entra lá na Ice Queen, auxilia. O que você puder ajudar será muito bem-vindo. E hoje nós falamos sobre... Deixa eu ver aqui. Como parar de absorver os pesos dos outros, tá certo? Então, para finalizar aqui, já finalizando a nossa live, indo para a reta final... Você não foi feita para salvar todo mundo, você não foi feita para absorver tudo. Isso é um peso desnecessário, isso é um peso, carregar pesos que não são seus, faz a sua vida parar de andar, parar de evoluir. Você pode ser sensível sem se sobrecarregar. Você pode sim olhar para o outro, ajudar o outro, mas sem carregar o peso dele. Tá? Nós podemos sim auxiliar e quando necessário ajudar, porém não é saudável você carregar e deixar de viver a sua vida para resolver e querer estar no lugar do outro e fazer pelo outro. Você está impedindo o outro de avançar e de evoluir com isso, tá? Mas enquanto você não perceber que está assumindo pesos que não são seus, vai continuar vivendo exausta. Vai continuar vivendo cansada, exausta, irritada, porque são pesos desnecessários, são pesos que não são seus. Essa live falou com você? Fez você pensar, fez você refletir? Começa agora a observar o que você tem carregado sem perceber, tá? Começa agora a trazer a consciência. O que eu tenho carregado que não é meu? O que eu tenho carregado que é peso dos outros? O que eu tenho carregado que às vezes é uma crença? Poxa, quem pensava assim era minha mãe, era o meu pai. E agora eu tô vivendo a mesma coisa, sendo que sem necessidades. Também são pesos desnecessários. Quais são os problemas dos outros que você está trazendo para a sua vida? Sem necessidade. O que eu posso ajudar sem precisar carregar o peso? Porque nós precisamos deixar as pessoas evoluírem com os próprios problemas. Podemos ajudar, podemos auxiliar, podemos dar uma mão amiga, podemos ajudar naquilo que não vai impedir ela de avançar, tá bom? Então a live foi essa. Amanhã nós vamos falar sobre a culpa que te impede de crescer. Vocês não têm noção do tanto que a culpa faz você deixar de viver relacionamentos incríveis, faz você deixar de ter um profissional de crescimento, faz você deixar de ganhar dinheiro, faz você deixar de viver em paz. Tudo isso tá envolto com a culpa, tá? Então amanhã nós vamos falar sobre culpa. Amanhã, 7h30 da manhã, é 8h30 do horário de Brasília e 7h30 do horário de Mato Grosso. Então eu espero você aqui pra gente ter mais uma live. Essa semana é a última semana de live. Se você quiser participar da Jornada Alva, clica lá no link da minha bio, vive a experiência do link. Se fizer sentido pra você, todo esse conteúdo aqui e muito mais tá dentro da Jornada Alva, clica lá no link da bio e entre também para essa jornada, para esse início de processo, que eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. E um dia abençoado pra você, um beijo, um dia abençoado pra você, faça um dia incrível, que você tenha inteligência emocional, espiritual e intelectual para poder lidar com toda e qualquer situação do seu dia, tá bom? Um beijo, fica com Deus, seu dia já tá abençoado e até amanhã.